vida humana é marcada por crises que rompem não de surpresa, mas conforme uma espécie de programação cujos principais marcos, cujos principais sinais de alerta, os mais visíveis, são os sinais do corpo. A chegada da puberdade, por exemplo. O indivíduo é um sistema não estável, mas, para usar um termo técnico, metaestável. Um sistema que, em certos momentos da vida, se desestabiliza e se vê em busca, interna e externa, de resoluções, de formas de recobrar o equilíbrio. A isso se chama uma crise do sistema individuante. Ou uma crise de individuação, que, no caso do ente psíquico, seria melhor chamada de uma crise de individualização. Toda a sociedade até ontem teve sistemas de resolução dessas crises. Os rituais de passagem, por exemplo, das sociedades tradicionais, visavam pegar esse sistema em crise, esse sistema individuante, e passá-lo, transitá-lo ritualmente, ou seja, fazê-lo percorrer uma trilha de estímulos pré-determinados, pré-definidos, na qual, lá na ponta, seu sistema em crise receberia uma resolução, se reestabilizaria com um novo equilíbrio. Esse novo equilíbrio é uma espécie de novo eu, uma nova identidade. Nas sociedades tradicionais, esse novo eu, obtido ao término dos rituais de passagem, ao término dos rituais de transição, é nada menos que uma cópia mais ou menos perfeita dos arquétipos da coletividade, ou seja, dos tipos humanos que habitam a memória coletiva. O herói, o caçador, o xamã, todos esses arquétipos são como modelos de resolução dessas crises. O sistema individuante do jovem resolve suas crises encarnando uma dessas figuras. E é por isso que, em muitos casos, esse novo eu recebe até um novo nome. Dá para chamar esses mecanismos de formas de subjetivação, ou seja, de produção de novos sujeitos, produção de novos eus. Nós não temos mais esses sistemas tradicionais de resolução dessas crises individuantes. Até porque nós estamos, digamos assim, esvaziados de arquétipos, certo? O que faz até a gente pensar naquilo que eu sempre comento no canal, que nós estamos vivendo uma espécie de amnésia coletiva, de esvaziamento, de apagamento dos conteúdos da memória coletiva, dos modelos da memória coletiva, inclusive. Pois bem, com os seus rituais de passagem, as sociedades tradicionais amparavam esse sistema em crise dos jovens, davam a eles uma resolução. Mas nós, como não temos mais esses rituais de passagem, essas técnicas de transição, de resolução das crises, nós deixamos esses jovens desamparados. Por isso, os sistemas individuantes em crise, que são os jovens, ficam entregues a uma espécie de crise perpétua, ficam entregues a confusões mentais, a depressão. Pois bem, agora vamos falar desses movimentos progressistas. Reparem como o seu público-alvo são justamente os indivíduos nessas fases críticas da vida. É o jovem universitário que está fazendo a transição para a vida adulta, é o adolescente que acabou de terminar um namoro, teve a primeira frustração amorosa, ou que não se encaixa muito bem na sociedade, tem uma certa dificuldade de interação. E um sistema individuante em crise, ou seja, que entrou numa busca desesperada por resoluções, por um novo equilíbrio, por um novo eu que resolva a problemática do seu eu presente, esse sistema individuante em crise aceita qualquer solução que se lhe jogue. E é então que esses movimentos lhes jogam uma resolução. Esses movimentos dão a eles a solução, a resolução da crise que eles estão vivendo. Portanto, nós não vemos na comunidade LGBT nenhuma liberdade de fato. O que nós vemos é apenas uma indução a uma resolução determinada da crise individuante. Aliás, repare como o indivíduo, quando se assume homossexual, ele muda o seu jeito de andar, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar. Ou seja, ele veste um novo eu. Portanto, as supostas campanhas contra o ódio aos homossexuais, do modo como são feitas, são na verdade modos de indução à homossexualidade, sob a alegação de estarem quebrando paradigmas opressores, ou combatendo o ódio, etc. Eles bombardeiam as crianças e adolescentes com sugestões. Eles podem até, na cabeça deles, achar que estão fazendo um ótimo trabalho, certo? Mas o inferno está cheio de boas intenções. O que eles estão jogando são sugestões para que as crianças aceitem a solução deles para as crises que elas vivem naturalmente. E essas formas de resolução do sistema individuante não são como as tradicionais, ou seja, que passaram pelo crivo do tempo e que elevam o ser humano acima da condição animal. Pelo contrário, são baseadas na identidade com um ego animalizado. Elas não são fundadas na tensão vertical, que liga o homem às suas mais elevadas possibilidades heróicas e santas, mas na tensão horizontal, no prazer horizontal, na horizontal dos quadrúpedes. E pior é que um dos ingredientes principais dessas novas formas de subjetivação é que elas se fundam no discurso da emancipação. Ou seja, os indivíduos acham que estão se libertando, quando na verdade estão se tornando cada vez mais escravos dos instintos, cada vez mais entregues a uma histeria coletiva que cega-os para aquilo que é mais fundamental na vida. Não há submissão maior do que aquela que se dissimula nas liberdades.